Muito bem, começa mais um BT Vlog e hoje, Mac, vamos falar sobre quando a liderança cai. Olha aí, cara. Música deprê. Tema muito importante aí, porque a gente sempre ouve falar de líderes que caem. Não é de hoje? Não é de hoje. Na Bíblia os líderes caíram. Nossa, muitos. E aí o que a gente faz, né? O que a congregação, principalmente quando a figura do líder, né, aquela principal, é aquela onde às vezes muitas igrejas estão pautadas em cima da figura daquele líder, e quando cai todo aquele problema, igrejas racham. Por exemplo, o Caio Fábio, é inegável que ele era uma figura importante para o movimento evangélico lá para a década de 80, 70, não lembro porque eu não acompanhei o ministério dele, mas as pessoas mais velhas me falam que ele era um referencial para o movimento evangélico antes da queda dele. Quando teve, né, a queda, a gente fala a queda é meio dramático, né, a queda. E tal. E vi um raio caindo do céu. Tal. Quando o pecado do cara foi descoberto, essa que é a verdade. A sorte é que o nosso ainda não foi, né? Misericórdia. Não, mas falando sério, quando o pecado do cara veio à tona e tal, aquela coisa, gerou, né, um mal-estar no movimento evangélico. Sim. E assim, a gente ouve, né, de tempos em tempos de líderes. Aí na sua cidade, algum líder deve ter caído e ter gerado um certo rebuliço. Recentemente, um caso que ganhou fama mundial, até porque o pregador tinha fama mundial, verdade, foi o Driscoll. O Mark Driscoll, que era aí pastor titular aí da Mars Hill Church. O problema dele é que não foi nada de cunho sexual, nem de imoralidade, nem nada disso, mas foi a questão do autoritarismo, né? Ele não tinha muito trato com os anciãos da igreja e tal, então isso gerou uma série aí de problemas internos, né? As pessoas tinham que se reportar a ele como se ele fosse aí, né, Deus no céu e ele na terra, quase nesse sentido, né? A gente tá aqui, então, não para falar exatamente do caso dele, mas pegar esses casos iniciais, como o do Caio Fábio, o próprio Mark Driscoll, e tentar aí expor para você e bater uma conversa aqui do porquê, né? Por que casos como esses acontecem, né? Por que a queda de um líder ela é mais dramática do que a queda de qualquer outro ser humano? Porque assim, o líder é um pecador, tão pecador como qualquer membro da comunidade. E aí eu acho que o primeiro passo para a queda é quando ele não reconhece isso. Exato. Que ele não é um pecador como os demais membros da comunidade. Cara, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tu falou do caso do Driscoll, que não foi pecado sexual, né? Se o Driscoll fosse de uma igreja, de uma grande denominação aqui do Brasil, pô, ele estaria em pé ainda, cara. Porque tem uma denominação muito grande aqui no Brasil que só o pecado sexual derruba. Se é financeiro, se é plágio, falta de autoridade, eles só dão aquela remanejada, né? Eu conheço muito pastor que roubou dinheiro da igreja e não, segura aqui as pontas e vamos mandar lá pra Salto do Canivete e manda outro pro lugar e tal. Mas fechando, pena que o Driscoll não é dessa grande denominação, então se deu mal, né? Ou se deu muito bem porque pode ter a sua alma curada e tratada agora. Claro. Mas por que a queda de um líder gera tanto, né, esse boom? Porque assim, ele é um ser humano como qualquer outro, né? Falho, pecador. Mas tem a consequência social, Mac. Esse é o ponto. Primeiro que ele já está em evidência por ser líder, né? Isso. E a Bíblia pede que o líder seja realmente, né, uma pessoa de exemplo, uma pessoa que testemunhe do evangelho. Se exige do líder certas qualidades, é inegável isso. É inegável que se exige que ele possa bater no peito e dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque nós membros, a gente tem a desculpinha: olha para Jesus, irmão, olha para Jesus, não olha para mim não, olha para Jesus. Que é uma desculpa esfarrapada pro nosso mau testemunho. O líder não, ele tem que bater no peito, né? Sede meus imitadores. Só que o problema é quando ele começa a não enxergar mais esse lado fraco e débil dele. É o famoso abuso da autoridade também, né? Que ele se enxerga justamente numa posição superior. De fato, o líder normalmente ele tem mais maturidade do que a maioria dos seus membros. Deveria. Ou pelo menos deveria. Só que isso não deveria fazer com que ele se sentisse superior. Pelo contrário, né? Existem aí N advertências na Bíblia impelindo ao cristão, principalmente o líder, a ser humilde. E se quiser ser o maior dentre todos, precisa ser o último. Precisa ser servo, né? E aqui está o primeiro ponto que a gente pode abordar, mas que é essa questão, né, do pastor, do líder,
também ter uma rede de apoios. Claro. Porque muitos caem porque eles se sentem isolados numa torre de marfim. Eu sei que o teólogo é que fica lá geralmente, mas vou botar o pastor lá também. Ele se isola, ele se acha tão poderoso que ele não precisa mais desabafar. E Tiago fala, cara, confessai vossas culpas uns aos outros. Então, muitas igrejas às vezes pecam por não fornecerem esse ambiente onde o pastor pode ser humano. Porque às vezes a própria liderança da instituição exige que o cara seja esse super-homem. Sim. Exige que o cara seja, sabe, essa máquina de trabalho, de trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, e o cara não tem tempo de respirar. Então a queda começa aí, o cara vai se isolando, então consequentemente vai vindo o autoritarismo. Não é autoridade, porque Deus dá autoridade pro líder, claro. Mas aí essa autoridade vira autoritarismo, e o cara, ele começa a se isolar, ele já não confessa mais os pecados dele. E quem de nós não precisa confessar os nossos pecados? Olha aí. Tem a prática católica, ela é um ritual que, né, o cara vai lá, às vezes fala pro padre e tal, e às vezes não tem muito sentido. Mas essa prática católica vem de algo bíblico, que nós devemos confessar os nossos pecados. Nós temos que ter um amigo, eu até faço uma brincadeira, Mark, que é o amigo caixa de areia. O que o gato faz na caixa de areia? Acredito que foi essa referência. Cara, não, assim, é aquele teu amigo que tu pode contar tuas piores... Entende? Mas eu digo, o que o gato faz? Ele faz xixi e cocô na caixa de areia. O gato é educado. Então nós temos que ter esse amigo, sabe, cara? Que tu pode ser quem tu é, assim, mostrar quem tu é por dentro, até pra tu dar uma extravasada, pra tu contar os teus piores podres, entende? E porque, cara, isso faz bem pra tua alma. É a famosa prestação de contas, né? Sim, cara, você assim, isso faz bem pra tua alma, você confessar o teu pecado. E aí esse cara, ele já não confessa o pecado, ele é autoritário. Mano, isso aí vai levando uma coisa na outra. E aí quando esse camarada cai, a consequência social é enorme, porque muitas pessoas viam nele um referencial. A gente tá falando de igrejas aqui, mas elas não chegaram a esse ponto já, principalmente as grandes igrejas, né? A gente vê aí grandes denominações calcadas em televangelistas e tal, que é a figura daquele cara, né? Mas e quando aquele cara morrer, o que vai acontecer? Esse é o problema de igrejas que são centradas no episcopo, né? Igrejas episcopais. Porque tudo gira em torno daquela figura. É muito comum a gente ver nessas igrejas neopentecostais, né, o líder, né, o patriarca, o apóstolo, sei lá qual é o nome criativo que eles estão dando agora, é centrado nele, toda a autoridade da igreja, o desenvolvimento. E quando esse cara já está capengando, ele começa a colocar quem? O filho, o cunhado, porque no fundo a igreja, ela é uma empresa. Então você vai passando para alguém da sua família para preservar o seu legado. E aí tu percebe que quem realmente manda naquela igreja não é o Espírito de Deus, mas é aquela figura autoritária, aquela figura humana, gira em torno daquela figura. E como tu bem disse, as pessoas morrem, as pessoas caem. É por isso, cara, dentro desse gancho, que às vezes eu lamento muito quando algumas igrejas, elas fazem um rodízio muito grande de pastores. Eu vou citar um exemplo. A Assembleia de Deus, ela é uma igreja que é centrada no episcopo, né? O pastor manda bastante na congregação. Só que quando ele vai para uma igreja, ele vai lá e dá a cara dele para a igreja. Só que quando ele sai, vem outro pastor e dá uma nova cara. Gente, eu não estou falando mal da Assembleia, eu estou falando a partir de uma experiência que eu vivenciei, ok? É só, por favor, não me levem a agora sair da Assembleia e ficar falando mal. Não, falava isso quando era da Assembleia também. Foi por isso que ele saiu. Não, bem por isso. Me tiraram, na verdade. O que acontece, cara? Isso é problemático porque daí a igreja sempre vai tendo uma nova cara, uma nova identidade. E é por isso que eu acho que quem deveria dar a cara da comunidade na Assembleia de Deus e em qualquer igreja é a própria comunidade. Porque os pastores vão lá, ficam 3 anos, no máximo 7 anos. E aí de repente vem um novo pastor, muda tudo. Existem presbíteros nessa casa. Claro. Então esses presbíteros é que deveriam ser a coluna, entre aspas, né? A coluna é o próprio Cristo, ou o círculo de oração, é que deveriam ser, né, o sustentáculo da comunidade. Porque esses caras, esses irmãos, estão lá 20 anos na congregação, estão desde que a congregação abriu. Então não se pode ter aquela comunidade é conhecida como a comunidade do pastor tal. Isso é errado.
Quando um pastor começa a chamar essa responsabilidade, quando uma comunidade começa a ter a cara de um pastor, porque às vezes também esse problema ele acontece numa cidade. Muda o pastor presidente, muda toda a cara da igreja na cidade inteira. Então tu percebe que a igreja não tem cara de Bíblia, ela tem cara de uma liderança forte. E isso é complicado. Você imagina lá um pastor que já está cuidando daquelas ovelhas há, sei lá, anos, né? Os filhotes nascendo e tal. As ovelhas sentem o cheiro e já tem uma intimidade, e assim como a gente tem com os nossos animais de estimação, as ovelhas também não vão reconhecer, elas estão totalmente... A ovelha é um animal tão... burro. Não seja burro! e submisso, vamos colocar dessa forma, que obviamente se a figura daquele pastor, daquela pessoa que cuidou delas a vida inteira, sair de uma hora para outra e entrar em outro lugar, simplesmente não vai rolar, né? Aquelas ovelhas vão se dispersar. E outra, essa questão do presbitério que você mencionou, Bibo, tá aí um dos motivos pelo qual o modelo de governo dentro da teologia, né, que existe essa discussão, é tão imprescindível, tão importante. Porque, na minha opinião, um modelo de igreja com presbitério, pra mim, é o mais funcional. É, o congregacional, né? Onde uma congregação decide os rumos da comunidade. Onde a comunidade ela vai criando uma cara comunitária, não pastoral. Mas tem o congregacional, o episcopal e o presbiteriano. Não é a mesma coisa? Não. Então, não sei, pra mim era esse, o episcopal. O episcopo, o congregacional, a congregação. Não, o congregacional, é que nem tu falou, é a congregação. O presbitério é o presbitério, não a congregação. Tipo a diretoria, assim. É um grupo mais... Tem os 3 modelos, Tem então. 3 modelos. Olha aí, aprendi agora. Eu gosto desses 2, então, onde mais pessoas mandam na comunidade, né? É porque o episcopal, ele é, que nem tu falou. É só o episcopo, é o cara... Os presbíteros lá estão lá só pra fazer enfeite. Mas de qualquer forma, pelo menos partindo do modelo presbiteriano, por exemplo, até da comunidade que eu congregava antes, que apesar de ser pentecostal, adotava o modelo presbiteriano de governo, no sentido que existiu a figura do pastor, mas o conjunto de presbitério que tomava as decisões juntos, né? Não era só pautada... É claro que o voto de Minerva sempre vai ser do pastor, porque de fato, senão, como é que fala? Numa hierarquia? Uma votação? Numa votação ou numa decisão onde se você não sai do lugar, você não tem alguém que tem que bater o martelo. Mas isso é bom pro pastor, porque ele precisa ser freado em alguns momentos. Claro. Muito bom. Só uma pausa aí no vídeo para você conferir o recado patrocinado da galera do Wake Up. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Se você quiser saber mais informações sobre esse projeto missionário que com certeza vai impactar a sua vida, os links estão aqui na postagem desse vídeo. Vamos voltar pro BT Blog. Então, é óbvio que a queda de um líder nos entristece, né? Aquele pastor que está à frente da comunidade, aquele líder. Mas isso é bom para nós abrirmos os olhos, que primeiro, nós não podemos colocar e depositar todas as nossas fichas num homem. Por exemplo, eu sei de pessoas que seguem o pastor. Ele muda de congregação, ele muda, a pessoa vai atrás. Porque eu gosto, ele é o homem de Deus. Cuidemos com essa figura do homem de Deus. O homem de Deus também pode cair. Oremos para que não, né? Para que ele tenha uma vida, né, sábia de confissão e sempre esteja se consertando com Deus, com os irmãos, ao ponto de não gerar um escândalo, porque o escândalo aqui é complicado. Só um parênteses aqui, se você faz isso, que vai atrás do pastor quando ele sai da igreja, entenda que ele pode estar saindo justamente porque você pode ser um stalker na vida dele. Esse cara me persegue demais, eu vou sair da igreja e você tá indo atrás dele, ó. Abre o olho, abre o olho.
Não, mas é sério, cara. Assim, ó, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de igreja onde, né, o pastor é o grande homem de Deus, porque a tendência para você se frustrar ela é grande. E se você se frustra, a culpa é tua, não é só do pastor ou do líder. O pastor é só aquela ovelha que vai na frente com o sininho, apontando para o sumo pastor. Mas no fundo ele é tão ovelha quanto. Então, por isso a necessidade de orarmos pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Você que é líder, cara, você tem que ter um amigo caixa de areia, entendeu? Você tem que ter um grupo, um apoio, você tem que ter alguém que você possa desaguar. Dizem até que os psicólogos se consultam com outros psicólogos para fazer, né, aquele efeito catarse, para você se desintoxicar, né? Porque você ouve tanto o problema dos outros que você precisa se desintoxicar. Então, o ministério pastoral não pode ser uma solidão. Não deve ser assim. E outra, você deve ser um líder desnecessário, como o Eugene Peterson nos fala. Você deve gerar novas lideranças na igreja. Você deve fazer com que a comunidade enxergue outras figuras de autoridade. Ciúme no ministério. No caramba. Cara, esse é um dos motivos pelos quais líderes ou igrejas centradas em um único líder, né, definham ou têm problemas sérios, porque às vezes o pastor tem ciúme do seu próprio ministério. É meu. Já vivenciei isso bem no começo da minha vida cristã. Em uma das igrejas que eu congreguei, tinha a figura do pastor daquela igreja. Acontecia mais ou menos isso. Além de ser um problema para o próprio pastor, não dá espaço para as próprias ovelhas exercerem os seus Claro, dons. se desenvolver. Nossa, tal. isso é horrível, cara. Então é fundamental que na comunidade seja reconhecida outras figuras de autoridade. Claro. Porque se você às vezes está meio mal, aquele pessoal vai levando, entendeu? E assim um vai ajudando o outro. Cara, tem que ter essa rede de apoio, você não dá conta sozinho. E isso ressalta outra qualidade aí que é imprescindível para um líder de igreja, ou para vários líderes de igreja, que é a questão da servidão. Você pode chegar para o seu líder hoje, para o seu pastor, ou para o presbitério, enfim, seja qual for o modelo de governo que a sua comunidade adota, e falar deles assim, bom, esses homens realmente são servos. Não é na questão de trabalho, não é porque eles trabalham mais, mas é porque eles estão ali para servir. Se eles são considerados os primeiros, é porque antes eles estão se colocando como últimos. Isso. Né? Poxa, se você consegue fazer isso dos líderes da sua igreja, parabéns e amém por isso. Né? Continue lá. Vamos ficando por aqui, esse foi mais um BT Vlog, espero que você tenha gostado. E se gostou, faz o que, Mac? Ó, dá joinha aí, dá curtir, compartilha os nossos vídeos. Tem um Bzinho preto bem em cima da cabeça do Bibo aí no lado superiores direito pra quem tá vendo. Então, ó, você passa o cursor em cima ali, você pode clicar ali, você vai estar assinando o nosso canal. Então compartilha, manda pra frente todo esse material aí, porque ele não tem função se não tá sendo compartilhado, se não tá levando todo esse conhecimento pra frente aí. Muito bom. Lembrando que nós temos vídeos todas as sextas-feiras aqui no nosso canal. Sim. Uma vez é o BT Vlog, eu, o Mac e a galera, e outra... Possível. É difícil juntar todo mundo, né? Mas toda sexta-feira tem vídeo aqui, ou o BT Papo, e uma vez por mês o BT Vlog. Maravilha. Vamos ficando por aqui, e se você nunca acessou, bibotalk.com.br, o link está aqui no post. Lá nós temos bastante podcasts, e tem muita... eu falo podcast. Vamos ficando por aqui, eu já falei isso. Abraço, galera. Abraço. Tchau, tchau. Tá bom. Por que tu fala Wayne Gruden e Bruce fala Wayne? Bruce Wayne? Cara, porque o Wayne Gruden é o teólogo, Bruce Wayne é o Batman. É que quando é nome na frente, aí é Wayne. E quando é sobrenome, é Wayne. Ok, ó. Tá certo com S.